Olá, paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico. Vamos para a quarta aula. A aula passada nós vimos sobre os manuscritos bíblicos, onde foram encontrados, sobre algumas traduções que aconteceram até chegar nos dias atuais. E hoje nós vamos começar uma introdução ao Novo Testamento e vamos falar um pouco também da história, dos acontecimentos um pouco antes do nascimento de Jesus. No Novo Testamento encontram-se os livros que falam sobre Jesus, sobre a história da igreja primitiva, sobre as instruções para a igreja e a revelação dos últimos acontecimentos. O Novo Testamento significa um novo pacto, um novo acordo, um novo contrato, uma nova aliança de Deus para com o homem, através da crucificação e ressurreição de Jesus Cristo. O Novo Testamento ele foi escrito em grego e possui 27 livros. O Novo Testamento fala sobre o cumprimento das promessas escritas no Velho Testamento, de salvação da humanidade através da pessoa de Jesus Cristo. Jesus é o protagonista da história de Deus. Ele é o cumprimento da promessa de Deus para a humanidade. Antes de falar com vocês sobre o Novo Testamento propriamente dito, eu quero falar um pouco da história antes do nascimento de Jesus, dos acontecimentos antes do nascimento de Jesus Cristo. Se fala muito sobre um período que Deus parou de falar com o seu povo. Muitos de vocês conhecem, né? Se fala, Deus ficou sem falar com o povo por 400 anos. Realmente esse tempo existiu. Há um espaço entre o último escrito do Antigo Testamento e o Novo Testamento. Esse tempo transcorrido é chamado período intertestamentário. Foi um tempo de 400 anos que Deus ficou sem falar com o seu povo. Malaquias foi o último profeta a falar com o povo de Israel. Depois disso, Deus deixou de falar. Mas muitas coisas aconteceram nesse período de 400 anos. Não só na história de Israel, mas no mundo. Houve muita prosperidade para Israel, mas também houve muito sofrimento sob o domínio de diversos governos mundiais. Este período, Israel esteve sob o domínio persa, depois sob o domínio grego e, por último, sob o domínio romano. Sobre o período persa, fala um pouco lá em Isaías 45, 46 e 47, que é aquele período que os judeus foram levados escravos para a Babilônia. Aí depois vêm os persas e dominam a Babilônia. Nesse período que nós estamos falando, Deus levanta o rei dos persas, chamado Ciro. Ele foi usado como instrumento de Deus para libertar o povo judeu do cativeiro babilônico. Ele permite que os judeus voltem para Israel e reconstrua o templo. Depois Israel ficou sob o domínio grego, que foi o período grego ou helênico. E esse domínio merece destaque. Por quê? Alexandre o Grande, que foi o rei da Grécia, ele foi um guerreiro extraordinário. E ele conquistou todas as regiões ali por onde ele passava. Então ele conquistou a Pérsia, que é a atual Irã, tomou a Fenícia, a Síria, o Egito, Gaza, e ele entrou em Jerusalém por volta do ano 333 a.C. A cultura grega ela influenciou o mundo até os dias de hoje, através da sua filosofia, da sua arquitetura, da religião. E a língua grega na época, ela foi considerada universal, como o inglês é hoje para nós. Politicamente, no início, não mudou muita coisa em Israel, mas culturalmente receberam uma forte influência grega.
Aqui eu trouxe para vocês o mapa antigo do Império de Alexandre o Grande. Toda essa parte laranja foram outros países que foram conquistados por Alexandre. Então, vocês podem perceber que realmente era uma potência, né? Ele conquistou o Egito, Síria, toda a parte da Média, Pérsia, parte da Índia. Então, toda essa região foi o Império Grego. Neste outro mapa, eu trago o mapa atual do que foi o Império Grego. Só para vocês terem uma noção, eu marquei mais ou menos, né, para vocês tomarem aí um conhecimento, né, que foi o Império Grego. Então, é o atual Egito, Turquia, Síria, Iraque, Irã, parte da Índia, Cazaquistão, a parte aqui da Bulgária, né, que era a Macedônia. Então, hoje seria isso aqui, o Império Grego. Eu aproveitei também para destacar onde Alexandre nasceu, né, que foi na Grécia. E eu destaquei aqui neste outro mapa onde é Israel, nos tempos atuais, mas também é a mesma localização no tempo de Alexandre. E eu destaquei algumas informações para vocês, né? Israel possui 9 milhões de habitantes atualmente e, pasmem, sendo só 2% dos habitantes cristãos. Os restantes, mais ou menos 2%, são islâmicos e a maioria são de judeus conservadores, aqueles que usam somente a Torá como base, né, que é o Antigo Testamento. Alexandre o Grande, ele morreu aos 32 anos, sem deixar herdeiro e sem deixar um sucessor indicado. Por isso, houveram conflitos entre os seus generais e membros da família, que disputaram o controle do vasto império que ele havia construído. E, por fim, acabou sendo dividido este império entre alguns generais. Primeiramente foi o reino de Cassandro, que ficou com a Macedônia, com parte da Grécia, partes da Trácia. Hoje fica nos territórios de Bulgária, Grécia e Turquia. O reino de Lisímaco, que ficou com a Lídia, a Jônia, a Frígia e outras partes da Turquia. O reino de Seleuco, este faleceu em 281 a.C. e ficou em seu lugar Antíoco. Marca esse nome, Antíoco. Ele ficou com o atual Irã, o Iraque, a Síria e parte da Ásia Central. E aí tivemos também o reino de Ptolomeu. Este também faleceu em 283 a.C. e ele ficou com o Egito e Jerusalém. Enquanto ele estava vivo, sob o domínio de Ptolomeu, os judeus tiveram uma liberdade religiosa. Foi inclusive nesse período que o Antigo Testamento foi traduzido para o grego. Nós vimos lá nas aulas passadas. E isso chamou-se Septuaginta. Por que Septuaginta? Porque foram 72 sábios judeus que fizeram esta tradução lá na cidade de Alexandria. Porém, a filha de Ptolomeu, ela casa-se com um filho de Antíoco. Então, após a morte de Ptolomeu, Jerusalém fica sob o governo dos Seleucidas. E nessa época, os judeus sofreram muito, porque os Seleucidas, eles impuseram a cultura grega aos judeus. E os judeus adotaram nomes gregos, costumes, vestimentas, tudo grego. Então foi uma influência muito forte e imposta também. Mas é claro, teve alguns sacerdotes que se renderam às modernidades gregas, né? Eles, inclusive, subornavam o rei Antíoco para serem nomeados sacerdotes. E um desses sacerdotes, chamado Jasão, construiu um ginásio de esportes nos moldes gregos,
onde jovens e sacerdotes participavam das competições. Inclusive, invocavam os deuses pagãos. Ou seja, o problema não era o esporte, mas sim a adoração a outros deuses que aconteciam durante o evento esportivo. Lembrando que os gregos, eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. E o pai de todos os deuses gregos era Zeus. Zeus era casado com Hera. Apolo era um deus do sol e protetor das artes. Tinha Ares, que era o deus da guerra, tinha Poseidon, que era o deus do mar. Então, eles acreditavam em muitos deuses, né? Então, adoravam esses deuses nessas práticas esportivas. E alguns sacerdotes judeus acabaram se rendendo, né, a essa prática. Em razão disso, houve uma rebelião de alguns judeus que não concordavam com isso. Então, o rei Antíoco, ele destruiu parcialmente Jerusalém, instituiu até pena de morte para quem tivesse a Torá e circuncidasse seus filhos. No templo do Senhor foi levantado um altar para Zeus, e os sacerdotes tinham que oferecer carne suína ao deus grego. Então você já imaginou que situação muito difícil que Israel estava passando. Imagine, naquela época, a carne suína era considerada impura, né? E nessa época, alguns sacerdotes que estavam ali viram o templo do Senhor ser derrubado, o altar de Deus, né? E ainda por cima, eles tinham que oferecer carne suína ao deus grego. Então foi uma época muito difícil. E nessa época ainda surgiu então uma revolta maior ainda dos Macabeus. Começou com o sacerdote Matatias, que recusou-se a oferecer sacrifício a outros deuses. Ele matou o agente sírio que queria obrigá-lo. E também matou outro sacerdote que havia se oferecido no seu lugar para fazer o sacrifício a outros deuses. E por isso ele teve que fugir com seus filhos. Iniciou-se então uma revolta que durou 25 anos. Essa história de Israel está relatada nos livros 1 e 2 de Macabeus. Nós falamos na aula passada que esses livros são considerados apócrifos. Não constam na Bíblia protestante, consta na Bíblia católica. Mas quero ressaltar mais uma vez que são livros históricos e são muito importantes. Então, tem que ser respeitado. E nessa história fala sobre essa revolta, né? Os macabeus, eles conseguiram formar um exército, eles conseguiram derrotar os gregos e por isso acabaram liderando o povo de Israel e conseguiram uma certa liberdade e autoridade política e religiosa. Então, o povo de Israel ficou sob o domínio asmoneano, que chama, né, o período asmoneano. Então, os macabeus fundaram essa dinastia dos asmoneus, resgataram a religião judaica, reduziram em Jerusalém a cultura grega, e seu membro mais conhecido foi Judas Macabeus, assim chamado, pois ele tinha força e determinação. Mas também houve algumas rebeliões contra essa dinastia dos asmoneus. Os fariseus, por exemplo, eles se rebelaram contra esse domínio, porque eles insistiam que um rei teria que ter descendência de Davi e que um sacerdote teria que ter descendência de Arão. Então houve uma briga interna, né? Foi exatamente nesse momento que Roma colocou os olhos em Israel. Então agora Israel passa a ser dominada por Roma e é o fim do período intertestamentário. Pompeu, que foi o líder político e militar de Roma, ele domina Israel. Ele coloca no governo de Israel um tal de Antípatro, que era da dinastia dos asmoneus. E aí depois
vem Herodes, que era filho de Antípatro, né? E nesse período, então, durante esse governo de Herodes, é que nasce Jesus. Então começa aí o Novo Testamento. Eu quero fazer um parênteses aqui e trazer na memória Daniel 2, do versículo 31 e 44. Quando Daniel ele interpreta o sonho do rei da Babilônia, o Nabucodonosor. Aqui no capítulo 2 de Daniel diz que o rei ele sonhou com uma estátua, cuja cabeça era de ouro, os peitos e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés parte de ferro e parte de barro. Ele teve esse sonho e Daniel interpreta esse sonho como os 4 impérios que haveriam de reinar. A própria Babilônia, que estava ali no auge naquele momento, depois viria o Império Pérsia, a Grécia e por último Roma. E foi exatamente assim que aconteceu. Isso Daniel interpretou mais ou menos 600 anos antes de Cristo. E nós vimos, estamos estudando agora, por todos os domínios ali que Israel passou. Então realmente aconteceu. Então depois você dá uma meditada lá, com mais calma, Daniel 2, do 31 ao 44. E por fim, Daniel ainda fala, mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. Então aí Daniel também, ele profetiza, né, sobre o reino de Jesus. Então é exatamente isso que aconteceu. Vieram o Império de Babilônia, da Pérsia, da Grécia, de Roma, e foi ali, enquanto Roma dominava aquele Israel e aquela parte ali do mundo, nasceu Jesus. Então esse é o reino que vai se estabelecer para sempre, né? Então Daniel interpretou e profetizou sobre isso 600 anos antes de Cristo e aconteceu. E cá estamos nós estudando sobre isso, tá bom? Então você dá uma meditada lá depois. Agora eu quero bater um papo com vocês sobre a influência da Grécia no mundo até os dias atuais. Claro que naquela época que nós estudamos agora há pouco, foi muito difícil para os judeus, porque os gregos impuseram a sua cultura, inclusive a religião que era adoração a outros deuses. Alguns sacerdotes se renderam a isso, como nós vimos, e foi motivo para desviar muita gente dos princípios religiosos judaicos ali. Mas nós sabemos que isso, como cristãos, isso é inaceitável. Nós cremos num Deus só, Criador de todas as coisas, hoje em Jesus, nosso Senhor e Salvador da nossa alma. Mas a influência grega trouxe alguns pontos positivos para os dias atuais. E eu quero destacar para vocês terem um conhecimento. Né? Algumas pessoas não sabem de muitas coisas que nós usamos hoje, a influência grega. Por exemplo, o esporte como competição é um legado grego. As Olimpíadas é um legado grego. Os teatros, as comédias também é um legado grego. E a ideia de um governo democrático. Embora naquela época não foram todos que podiam votar, isso era para os nobres, né, para os mais privilegiados, mas o governo na Grécia era escolhido por voto. Isso muito importante. Graças a Deus veio para os nossos dias atuais a ideia do governo democrático de escolher os nossos governos através dos votos populares, né? Na matemática, nós temos o Teorema de Pitágoras. Estou mostrando aqui para vocês
nós estudamos isso acho que na 7ª série, hoje 8ª, se não me engano, é aquele teorema que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então isso vem lá da Grécia, imagina. Isso bem antes de Cristo, Pitágoras já tinha desenvolvido esta fórmula. Depois tem o teorema de Tales, que é a relação proporcional que existe entre retas paralelas e transversais. Nós também estudamos isso lá na 7ª série, e é um legado grego. E também foram os gregos que deram importância para a história escrita, como um conhecimento específico, sendo que o pai da história é um grego chamado Heródoto, Halicarnasso. Então, eles deram importância para registrar os fatos históricos. Isso muito importante, porque hoje nós estamos falando de história de Israel, porque alguém achou importante registrar os fatos, senão imagine o que seria da humanidade. Nós não saberíamos nada do que se passou lá atrás. Então, os gregos deram essa importância para a história. Então, a Grécia influenciou a humanidade, nas áreas da matemática, da física, da astronomia, da ética, da filosofia, da linguística, da natureza, da música. Então, é muito importante. Todas essas coisas trouxe um desenvolvimento para a humanidade, nessas áreas todas. E mais uma curiosidade, um estudioso filósofo chamado Demócrito, também grego, ele desenvolveu a teoria atômica, ou seja, que nós também já estudamos lá no ginásio, que ele diz que a menor parte de uma matéria é o átomo. Imagine, isso foi há 340 a.C. Então isso é realmente bacana, muito importante. Hoje, claro, nós já sabemos que os átomos são divididos em partículas ainda menores, como os prótons, nêutrons, elétrons, e nos anos 50 e 60 os cientistas já descobriram a existência de partículas ainda menores e indivisíveis que receberam o nome de partículas elementares ou fundamentais, que são os quarks, neutrinos e bósons. Mas foi lá Demócrito, ele já defendeu essa teoria, que tudo é formado por átomos, A menor partícula de uma matéria, de um corpo, é um átomo. Então ele já defendia nessa teoria lá, 340 a.C., imagina. Então, é importante, a influência grega nesses casos da matemática, nesses casos da física, porque houve um grande avanço tecnológico por causa dessas teorias que a humanidade pôde se basear. Então, teve o lado ruim, sim, mas teve esse lado bom que a gente não pode rejeitar. É história. Nós temos que respeitar a história, tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curte, compartilha e se inscreve no meu canal. Se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários que eu estarei respondendo para vocês, tá bom? Então é isso, gente. Até a próxima. Que Deus abençoe a grande mãe de vocês. Fiquem com Deus.